Você já percebeu que seu cachorro age de forma estranha quando alguém específico chega perto de você? Ele late, rosna, se coloca entre vocês ou simplesmente se recusa a deixar aquela pessoa se aproximar. Isso não é coincidência, e hoje você vai descobrir que seu cachorro pode estar te protegendo de algo que seus olhos humanos não conseguem ver. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga seu melhor amigo e principalmente como você vai começar a prestar muito mais atenção nos sinais que ele te dá todos os dias. Existem 5 sinais muito específicos que seu cachorro demonstra quando alguém não presta, e a ciência finalmente conseguiu explicar por que isso acontece. Mas antes de eu te revelar esses 5 sinais, você precisa entender algo que vai fazer você nunca mais duvidar do seu cachorro. Os cachorros possuem habilidades sensoriais que estão milhões de anos à frente da nossa capacidade humana de perceber o mundo. E isso não é exagero, é ciência pura. Enquanto você e eu conseguimos detectar cerca de 5 milhões de células olfativas no nariz, seu cachorro possui entre 200 e 300 milhões dessas células. O que significa que o nariz dele é literalmente uma máquina de detectar informações invisíveis para nós. Mas não para por aí, porque a audição deles capta frequências que nossos ouvidos jamais conseguiriam processar. E existem estudos comprovando que cachorros conseguiram prever terremotos horas antes de acontecerem simplesmente porque eles ouviram as vibrações subterrâneas que nenhum ser humano seria capaz de captar. Agora, imagina todo esse poder sensorial sendo direcionado para analisar as pessoas que se aproximam de você. É exatamente isso que acontece, e é por isso que você nunca mais deve ignorar quando seu cachorro age diferente perto de alguém. A primeira coisa que você precisa saber é que quando seu cachorro demonstra desconforto ou agressividade direcionada a uma pessoa específica, ele está captando algo através do olfato que você simplesmente não consegue perceber. Estudos científicos comprovaram que quando uma pessoa está sentindo medo, ansiedade, raiva ou qualquer emoção negativa intensa, o corpo humano libera hormônios específicos como cortisol e adrenalina que são expelidos através do suor e da respiração. Para você isso é imperceptível, mas para o nariz do seu cachorro é como se aquela pessoa estivesse carregando uma placa enorme, escrita em letras garrafais, dizendo exatamente o que ela está sentindo naquele momento. E aqui está o detalhe que muita gente não sabe. Pessoas com más intenções geralmente carregam níveis elevados de estresse e ansiedade porque elas sabem que estão fazendo algo errado ou planejando algo que não deveriam. E seu cachorro consegue farejar literalmente esse medo e essa tensão. Então, quando seu cachorro rosna para aquele vizinho que sempre te cumprimenta com um sorriso, mas parece falso, pode ter certeza que o nariz dele já detectou que algo não está certo. Mas tem mais, muito mais. E se você está gostando desse conteúdo, eu preciso te pedir uma coisa rapidinho. Deixa aquele like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e leva esse conhecimento para muito mais pessoas que amam seus cachorros, assim como você ama o seu. Agora vamos ao primeiro sinal concreto que seu cachorro dá quando alguém não presta. E esse sinal é tão óbvio que você provavelmente já viu, mas não deu a devida importância. O primeiro sinal é quando seu cachorro se posiciona fisicamente entre você e a outra pessoa, criando uma barreira protetora com o próprio corpo. Isso não é um comportamento aleatório ou uma demonstração de ciúmes como muita gente pensa. É um instinto de proteção profundamente enraizado no DNA canino. Quando um cachorro identifica uma ameaça em potencial, ele imediatamente assume uma postura de guardião, colocando-se estrategicamente entre o que ele ama, que é você, e o que ele percebe como perigo. Observe bem da próxima vez que alguém chegar perto de você. Se o seu cachorro sistematicamente se move para ficar entre vocês dois e mantém essa posição de forma firme e calculada, você está diante de um comportamento protetor legítimo e não de simples ciúmes. A diferença entre proteção e ciúmes está na intenção e na execução do comportamento. Um cachorro ciumento vai querer sua atenção exclusiva e pode até demonstrar agressividade quando você interage com outras pessoas ou animais, porque ele está defendendo você como um recurso valioso dele. Já um cachorro verdadeiramente protetor não está preocupado em monopolizar sua atenção. Ele está genuinamente preocupado com sua segurança e o comportamento dele é focado em avaliar e neutralizar potenciais ameaças. Então, se o seu cachorro se coloca entre você e alguém, mas continua calmo, atento e obediente aos seus comandos, isso é proteção pura. Mas se ele faz isso e fica nervoso, ansioso e desobedece comandos básicos quando você tenta interagir com outras pessoas, aí pode ser mais uma questão de ciúmes do que de proteção real. Agora que você já sabe identificar essa diferença crucial, vamos para o segundo sinal. E esse aqui é ainda mais fascinante. O segundo sinal que seu cachorro dá quando alguém não presta é a recusa em aceitar carinho, comida ou qualquer tipo de interação positiva vinda daquela pessoa específica.
Pensa comigo, cachorros adoram atenção, adoram petiscos e normalmente são animais sociáveis que gostam de interagir com pessoas diferentes, certo? Então, quando um cachorro deliberadamente recusa algo que ele normalmente adoraria receber, existe um motivo muito forte por trás dessa recusa. Estudos mostraram que cães são menos propensos a aceitar petiscos de pessoas que foram rudes com seus tutores anteriormente, o que prova que eles não só percebem o comportamento social humano, como também fazem julgamentos baseados nessas observações. Imagine a seguinte situação. Você está recebendo visitas em casa e uma pessoa específica tenta fazer carinho no seu cachorro ou oferece um petisco para ele, mas seu cachorro, que normalmente seria todo animado e receptivo, dessa vez vira o rosto, se afasta, recusa o petisco ou até mesmo mostra sinais de desconforto, como bocejar excessivamente, lamber os lábios de forma nervosa ou manter o corpo tenso e rígido. Esse comportamento está te dizendo algo muito importante. Seu cachorro detectou algo naquela pessoa que fez os alarmes internos dele dispararem. Agora presta muita atenção nesse detalhe, porque é aqui que a maioria das pessoas erra feio. Quando seu cachorro demonstra esse tipo de reação, muitos tutores ficam envergonhados e tentam forçar o cachorro a interagir com a pessoa fazendo comentários do tipo: "Ai, desculpa, ele não é assim normalmente", ou forçando o cachorro a aceitar carinho ou comida. Nunca faça isso, porque você está invalidando completamente o sistema de detecção de ameaças do seu cachorro. E além disso, você pode estar colocando seu cachorro em uma situação de estresse extremo que pode resultar em uma reação defensiva mais intensa. Se o seu cachorro está dizendo não para uma pessoa, respeite essa decisão dele e fique de olho, porque existe uma razão para ele estar agindo assim. E aqui vai uma informação que vai explodir sua cabeça. Cães que vivem nas ruas, os famosos vira-latas, também desenvolveram essa capacidade de avaliar intenções humanas, mesmo sem terem um tutor específico. Eles conseguem diferenciar pessoas amigáveis de pessoas ameaçadoras em testes de fornecimento de alimentos, o que prova que essa é uma habilidade canina universal e não apenas algo que cães domésticos desenvolvem. O terceiro sinal que seu cachorro dá quando alguém não presta é o olhar fixo e a postura de alerta máximo. Quando um cachorro identifica uma potencial ameaça, ele entra em um estado de vigilância intensificado, onde cada músculo do corpo dele está preparado para reagir instantaneamente se necessário. Você vai notar que as orelhas dele ficam completamente erguidas, o corpo fica levemente tenso, mas não rígido demais, e os olhos ficam fixos na pessoa de uma forma quase hipnótica. Esse não é o olhar relaxado e feliz que seu cachorro te dá quando você chega em casa. Esse é um olhar calculista, avaliativo e completamente focado. O interessante é que esse comportamento é diferente da ansiedade ou do nervosismo. Um cachorro ansioso vai latir descontroladamente, pular, se movimentar muito e ter dificuldade de se concentrar. Já um cachorro em modo de proteção genuína fica quase imóvel, completamente focado e em silêncio, porque ele está processando todas as informações sensoriais disponíveis para determinar o nível real de ameaça. E antes que eu esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e aperta esse botão de inscrição, porque toda semana tem conteúdo novo, revelando os segredos que seu cachorro esconde de você. Muitas pessoas confundem esse estado de alerta com agressividade, mas existe uma diferença enorme entre os dois. Um cachorro agressivo já decidiu que vai atacar, e normalmente demonstra sinais muito claros, como pelos do dorso arrepiados, dentes expostos, rosnados intensos e movimentos bruscos na direção da ameaça percebida. Já um cachorro em estado de alerta protetor ainda está na fase de avaliação. Ele está coletando informações e só vai partir para uma ação mais intensa se a ameaça se confirmar ou se aproximar demais. Então, se o seu cachorro está com aquele olhar fixo e aquela postura atenta, mas sem demonstrar agressividade aberta, ele está te dizendo: fique de olho nessa pessoa, porque alguma coisa não está certa. Agora vem a parte que vai fazer você entender por que seu cachorro às vezes age assim com pessoas que você considera completamente inofensivas. A questão é que seu cachorro não está julgando a pessoa baseado nos mesmos critérios que você usa. Você julga uma pessoa pela aparência, pelas palavras que ela diz, pela reputação dela ou pelo histórico que você tem com ela. Já o seu cachorro está julgando baseado em sinais químicos, em microexpressões corporais, em frequências de voz e em um monte de outras informações sutis que seu cérebro humano simplesmente não processa conscientemente. Por exemplo, uma pessoa pode estar sorrindo e falando coisas agradáveis, mas se o corpo dela está tenso, se o suor dela está carregado de cortisol do estresse, ou se os movimentos dela são meio hesitantes e calculados demais, seu cachorro vai captar tudo isso e vai te avisar. Existem inúmeros relatos de cachorros que se recusaram a interagir com pessoas que meses depois foram descobertas envolvidas em situações criminosas ou que tinham realmente más intenções em relação aos tutores.
O quarto sinal que seu cachorro demonstra quando alguém não presta é o rosnado direcionado, e aqui é onde muita gente se assusta e acha que o cachorro está sendo mal educado ou agressivo sem motivo. Mas a verdade é que o rosnado é uma das formas mais diplomáticas de comunicação que um cachorro pode usar. Pensa bem, se o seu cachorro quisesse realmente ser agressivo, ele simplesmente partiria para o ataque. Mas quando ele rosna, ele está te avisando: ei, tem algo errado aqui e eu estou desconfortável com essa situação. O rosnado é um aviso, não uma ameaça. É o cachorro dizendo que o limite dele está sendo ou está prestes a ser ultrapassado. Então, quando seu cachorro rosna especificamente para uma pessoa e não rosna para outras pessoas na mesma situação, isso é um sinal gigantesco de que ele detectou algo problemático naquela pessoa. O erro mais comum que tutores cometem é punir o cachorro quando ele rosna porque eles acham que o cachorro está sendo mal comportado. Isso é extremamente perigoso porque você está ensinando o cachorro a suprimir o sistema de aviso dele, e um cachorro que foi punido por rosnar pode simplesmente pular direto para a mordida na próxima vez porque você eliminou a fase do aviso. O que você precisa fazer quando seu cachorro rosna para alguém é primeiro remover o cachorro da situação de estresse. Depois, observar o padrão de comportamento para ver se ele rosna sempre para a mesma pessoa ou tipo de pessoa. E finalmente confiar no instinto dele até você conseguir mais informações sobre por que ele está reagindo assim. Lembre-se que o rosnado do seu cachorro pode estar literalmente te salvando de uma situação perigosa ou problemática. Existe um caso famoso de uma mulher nos Estados Unidos cujo cachorro rosnava insistentemente para o novo namorado dela. Ela ignorou os sinais do cachorro durante meses, até descobrir que o cara tinha um histórico de violência doméstica e estava sendo investigado por agressão. Se ela tivesse prestado atenção nos avisos que o cachorro dava desde o início, ela teria evitado meses de relacionamento com uma pessoa perigosa. Seu cachorro não rosna à toa. Ele rosna porque o nariz dele, os ouvidos dele e todos os sentidos dele estão captando informações que você não tem acesso. O quinto e último sinal que seu cachorro dá quando alguém não presta é talvez o mais sutil, mas também o mais revelador de todos, e é a mudança no comportamento corporal dele quando aquela pessoa específica está por perto. Isso inclui coisas como se esconder atrás de você ou de móveis, manter a cauda entre as pernas, abaixar as orelhas, evitar contato visual com a pessoa, tentar sair do ambiente ou mostrar aqueles famosos olhos de baleia, onde você consegue ver a parte branca dos olhos do cachorro, porque ele está olhando de lado tentando monitorar a ameaça sem encará-la diretamente. Todos esses são sinais clássicos de que seu cachorro está extremamente desconfortável e não se sente seguro na presença daquela pessoa. Um cachorro confiante e relaxado vai ter o corpo solto, a cauda em posição neutra ou abanando de forma ampla, as orelhas em posição natural, e ele vai se movimentar livremente pelo espaço. Mas quando você percebe que seu cachorro muda completamente a linguagem corporal quando uma pessoa específica aparece, você precisa levar isso muito a sério. O mais interessante de tudo isso é que a ciência está cada vez mais comprovando que os cachorros têm razão na maioria das vezes quando demonstram desconfiança em relação a certas pessoas. Pesquisadores descobriram que cães conseguem identificar pessoas não confiáveis apenas observando interações sociais básicas, tipo se uma pessoa foi rude com o tutor, o cachorro automaticamente desconfia dessa pessoa e evita interagir com ela, mesmo que a pessoa nunca tenha feito nada diretamente contra o cachorro. Isso mostra um nível de cognição social e lealdade que é absolutamente impressionante. Além disso, estudos comprovaram que cães conseguem espelhar as emoções dos tutores. Então, se você subconscientemente não confia em alguém mesmo que você não admita isso conscientemente, o seu cachorro vai captar a sua atenção e vai reforçar ainda mais a desconfiança dele. É como se existisse uma conexão telepática entre vocês, onde o cachorro amplifica e externaliza as suas próprias intuições que você está ignorando. Agora você pode estar se perguntando, mas e se o meu cachorro é naturalmente medroso ou ansioso? Como eu diferencio o medo genuíno de um alerta real sobre uma pessoa problemática? Excelente pergunta, porque de fato, o temperamento individual do cachorro influencia como ele reage a estímulos externos. Um cachorro que passou por traumas, que não foi bem socializado ou que tem predisposição genética para a ansiedade, pode reagir com medo a pessoas que não representam nenhum perigo real. A chave está em observar o padrão de comportamento. Se o seu cachorro reage com medo a todas as pessoas desconhecidas ou a qualquer situação nova, então provavelmente você está lidando com um problema de ansiedade generalizada que precisa ser trabalhado com a ajuda de um veterinário comportamentalista ou adestrador profissional.
Mas se o seu cachorro é geralmente sociável e amigável, mas demonstra desconforto intenso e específico em relação a uma ou algumas pessoas em particular, aí sim você deve prestar muita atenção, porque esse comportamento seletivo indica que ele está detectando algo específico naquelas pessoas. Tem também a questão das raças, porque algumas raças foram geneticamente desenvolvidas para serem mais alertas e protetoras, enquanto outras foram criadas para serem extremamente sociáveis e amigáveis com todo mundo. Por exemplo, raças de guarda como Pastor Alemão, Rottweiler e Doberman, naturalmente têm um instinto protetor mais aguçado e vão demonstrar desconfiança de estranhos com mais frequência. Já raças como Golden Retriever e Labrador foram criadas para serem amigáveis até com estranhos. Então, se um Golden Retriever está demonstrando desconfiança intensa de alguém, isso é ainda mais significativo porque vai completamente contra a natureza típica da raça. Independente da raça, o princípio básico continua o mesmo. Quando o comportamento do seu cachorro muda drasticamente na presença de alguém específico, existe uma razão e você não deve ignorar isso. E tem mais uma coisa absolutamente fascinante que preciso te contar sobre a capacidade dos cachorros de prever situações perigosas. Existem evidências científicas de que cachorros conseguem prever até mesmo desastres naturais, como terremotos e tsunamis horas antes deles acontecerem. Em 2012, um pesquisador chamado Stanley Coren conduziu um estudo com 193 cachorros durante um terremoto em Seattle e descobriu que muitos deles demonstraram comportamento alterado e agitação nas horas que antecederam o tremor. Isso acontece porque os cachorros conseguem ouvir as vibrações de baixa frequência que ocorrem no subsolo antes de um terremoto se manifestar na superfície, frequências que o ouvido humano não capta. Se os cachorros conseguem prever terremotos, imagine o que mais eles conseguem prever em relação a comportamentos humanos e intenções das pessoas que se aproximam de você. Existem também relatos documentados de cachorros que conseguiram detectar doenças em seus tutores, incluindo câncer, diabetes e até mesmo convulsões antes delas acontecerem. Cães treinados conseguem farejar mudanças químicas no corpo humano que indicam alterações de glicose no sangue de diabéticos e conseguem avisar o tutor antes de uma crise hipoglicêmica acontecer. Se eles conseguem detectar alterações químicas tão sutis no corpo humano relacionadas a doenças, imagina como é fácil para eles detectarem alterações químicas relacionadas a emoções negativas, estresse, medo e más intenções. A capacidade olfativa dos cachorros é literalmente um superpoder que a evolução deu a eles e que nós humanos muitas vezes subestimamos ou ignoramos completamente. Então aqui vai o recado final que eu preciso que você grave na sua mente. Nunca mais ignore os sinais que seu cachorro te dá em relação a pessoas. Se o seu cachorro se posiciona entre você e alguém, se ele recusa a interação com uma pessoa específica, se ele mantém aquele olhar fixo e alerta, se ele rosna ou se ele demonstra mudanças na linguagem corporal quando alguém está por perto, você precisa prestar atenção e investigar por que isso está acontecendo. Seu cachorro tem acesso a informações que você não tem. Ele está lendo sinais químicos no ar, captando frequências sonoras imperceptíveis e observando microexpressões corporais que seu cérebro processa apenas subconscientemente. Ele é literalmente o seu sistema de alarme pessoal contra pessoas que podem representar perigo, e você precisa aprender a confiar nesse sistema ao invés de ignorá-lo. E não se esqueça que respeitar os avisos do seu cachorro não significa que você precisa automaticamente cortar aquela pessoa da sua vida ou tratá-la como inimiga. Significa apenas que você deve ficar mais atento e consciente em relação a essa pessoa até você entender melhor por que seu cachorro está reagindo assim. Às vezes, o cachorro pode estar reagindo a algo que não necessariamente indica maldade, mas indica algum problema, como, por exemplo, a pessoa pode estar passando por um momento de estresse intenso, pode estar doente ou pode ter medo de cachorros e estar emanando sinais químicos de ansiedade que deixam o seu cachorro desconfortável. Outras vezes, o cachorro está realmente te protegendo de alguém com intenções ruins ou caráter duvidoso. O importante é você prestar atenção, observar os padrões e confiar que seu cachorro está tentando te comunicar algo importante. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você ignorou um aviso que seu cachorro te deu e depois descobriu que ele estava certo o tempo todo? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber as histórias de vocês e tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar. E se você chegou até aqui no vídeo primeiro, parabéns porque você realmente se importa com seu cachorro. E segundo, eu preciso te pedir para deixar aquele like maroto, porque cada like ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam saber dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana tem conteúdo exclusivo desvendando os mistérios e segredos que seu cachorro guarda.
Agora eu vou te deixar com uma última reflexão que vai mudar sua perspectiva sobre seu cachorro para sempre. Você divide sua casa com um ser que tem superpoderes sensoriais, que consegue detectar ameaças invisíveis, que pode prever situações de perigo e que dedica cada segundo da existência dele a te proteger e te manter seguro. Seu cachorro não é apenas um pet, ele é seu guardião pessoal, seu sistema de alarme biológico e seu melhor amigo que literalmente daria a vida para te proteger. Então, da próxima vez que ele te der qualquer um daqueles 5 sinais que eu te mostrei hoje, presta atenção e respeita o que ele está tentando te dizer. Porque no fim das contas, seu cachorro pode estar te salvando de situações que você nem imaginava que eram perigosas. E tudo que ele pede em troca é que você confie nele assim como ele confia cegamente em você. Obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo com mais revelações incríveis sobre o mundo dos cachorros.